Olá, meus queridos, bom dia, paz do Senhor para você, mais um dia na presença. E aí, continua na presença? Como você está? Como está a sua força? Como está a sua fé? Como está o seu ânimo? Você está feliz? Acordou animado? Dando glória a Deus, glorificando ao Senhor por mais um dia, pelas bênçãos que o Senhor Deus concedeu na sua vida, queridos. Estamos aqui para mais uma vez meditarmos, aprendermos dessa palavra incrível que é a palavra de Deus, né? E hoje, queridos, no nosso devocional, nós vamos continuar aqui, ó, na carta de 1 João, né? E hoje nós vamos aqui para o capítulo 3 de 1 João, a partir do versículo 7, que diz o seguinte: Filhos meus, ninguém vos engane. Aquele que pratica a justiça é justo. Aquele que pratica a justiça é justo, tal como também Cristo é justo. Aquele que pratica o pecado é de Satanás, porque Satanás tem sido pecador desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás. Queridos, olha só. Pedro já começa aqui nos falando que aquele que pratica a justiça é justo, né? Como Cristo é justo, né? E que aquele que pratica o pecado é de Satanás. Mas nós vamos ver aqui na sequência do texto, ó. Todo que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus está nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Queridos, olha que incrível. Aí você fala assim para mim, mas se for nem impossível não pecar, como que não vai pecar, né? Mas aqui, ó, quando João fala para nós aqui, ele tá falando de viver no pecado, né? Não é de pecar em si, porque pecar todos nós pecamos, né? E nós nos arrependemos, pedimos perdão e a misericórdia de Deus, ela nos alcança. Mas aqui, queridos, diz que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Ou seja, se você é nascido de Deus, você não vive praticando o pecado. O pecado, ele vai ser uma coisa acidental na sua vida, né? Ele não vai ser uma coisa corriqueira, não, porque agora nós já somos nova criatura em Cristo Jesus. Nós já nascemos para essa nova vida de Cristo. Então, nós não vivemos na vida de pecado, na prática de pecado. Por isso, João diz que todo que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus está nele, o Espírito Santo de Deus habita nele. E se o Espírito Santo de Deus habita em mim e você, queridos, nós não vivemos pecando, nós vivemos em santidade, né? E não pode pecar, porque é nascido de Deus. Os filhos de Deus se distinguem dos filhos de Satanás. Nisso, todo que não pratica a justiça e não ama o seu irmão não é de Deus. Olha que impressionante, querido. A palavra de Deus diz que quem que são os filhos de Satanás? São os mentirosos, né? Lá em Mateus, a palavra de Deus fala que aquele que mente é filho de Satanás. Satanás é o seu pai, né? Que é mentiroso desde o princípio. As características de um filho de Satanás é a mentira, né? Os mentirosos, eles são filhos de Satanás. E aqui fala que os filhos de Deus se distinguem dos filhos de Satanás nisso no que? Na vida santa, sem pecado, de não viver uma vida na prática do pecado, mas viver como? Na prática da justiça, né? Como diz aqui, ó, no versículo 7, né? Filhos meus, ninguém vos engane. Aquele que pratica a justiça é justo, tal como também Cristo é justo, né? Se você é filho de Deus, você é justo, você pratica a justiça de Deus. E se você é filho de Satanás, né?
aqueles que são filhos de Satanás, melhor dizendo, eles praticam a injustiça, né? E o que é incrível, queridos, que João, ele sempre vem frisando essa questão do amor ao próximo e de amar o seu irmão. Como ele fala aqui, ó, no versículo 10, que os filhos de Deus, eles se distinguem dos filhos de Satanás nisto, no quê? Todo que pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Se você não ama o seu irmão, você não é de Deus. É a palavra que está falando. Porque este é o mandamento que escutaste desde o princípio, que vos ameis uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Olha só, querido. Abel era justo, é o que a palavra de Deus está falando, que Abel era justo e as obras de Abel eram obras justas, agradava a Deus, ele era filho de Deus. Por isso Caim, né, matou o seu irmão. Por quê? Porque Caim tinha inveja, né, era rebelde, assim como seu pai, Satanás, né, porque a rebeldia, ela nasceu no coração de Satanás, né? Satanás, ele foi rebelde desde o princípio. E essa é as características dos seus filhos, né? Como era a característica aqui, ó, de Caim, né? Maligno, né? Satânico, que matou o seu próprio irmão, né? Por inveja, né? Por ruindade, por maldade. E aí, João, ele vem falando aqui, nos alertando, falando para mim e para você, porque este é o mandamento que escutaste desde o princípio. Qual que é o mandamento desde o princípio? Aquele que está lá na lei de Deus, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo, né? Por isso João fala que se a gente diz que ama a Deus e não ama o próximo, nós somos mentirosos, né? E a verdade não está em nós. Aí ele diz assim, ó, que vos ameis uns aos outros. Mas como que é esse amor que nós devemos amar uns aos outros? Amor verdadeiro, amor não fingido, né? Como eu disse ontem. Não como o de Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Olha que incrível, queridos. Ele matou o irmão dele porque as obras dele eram maligna e as obras do seu irmão eram justas. Por quê? Porque o seu irmão, ele estava ali agradando a Deus, obedecendo a Deus, fazendo aquilo que Deus pediu, que era sacrificar o cordeiro, né? Mas ele queria fazer do seu jeito, ele não queria sacrificar o cordeiro, ele queria sacrificar o que ele quisesse. E queridos, olha só, fica uma lição para mim e para você aqui. Deus não aceita aquilo que ele não pediu. Ele aceita de nós aquilo que ele pediu de nós. A oferta que Deus aceitava era do cordeiro. E Caim não. Caim queria dar a oferta dos seus frutos. Queria dar aquilo que ele queria. E muitas vezes, infelizmente, nós incorremos nesse erro de querer ofertar para Deus, de querer dar para Deus aquilo que Deus não pediu para Deus, para gente, né? No caso. Então Deus, ele não requer nada mais, nada menos do que aquilo que ele já nos pediu e aquilo que ele já nos deu. Então Deus quer que nós sejamos obedientes, né? Obedientes a ele, né? Amando e obedecendo, queridos, porque Deus, ele tem prazer na nossa obediência. Deus tem prazer que nós obedecemos e façamos a vontade dele. Por quê? Porque quando nós obedecemos e fazemos a vontade do Pai, o amor do Pai está em nós e nós vamos amar também o nosso semelhante, né? As nossas obras vão ser justas diante do Pai, nós vamos andar na luz, como nós aprendemos ontem. Lembra? Ontem nós aprendemos aqui na palavra do Senhor que os filhos de Deus, eles andam na luz, né? Quem anda em trevas são os filhos do maligno, eles andam nas trevas, né? Mas nós não, nós andamos na luz do Senhor, né? E por isso, queridos, nós devemos amar, né? Amar os nossos irmãos, amar
com amor verdadeiro, amar com justiça, né? Praticando as boas obras, fazendo a vontade de Deus, para que esse amor, ele gere em nós frutos, né? A carta aqui de 1 João é todinha nesse tema, né? Do amor, de amarmos os nossos irmãos, né? E como é importante, queridos, como é importante o amor, né? Jesus falou que uma das características, assim, dos sinais da sua volta seria a falta de amor. Seria o amor se esfriando, né? Em todo o mundo, em todas as pessoas. Por quê? Porque o amor, ele é um vínculo que nos une a Cristo, né? O amor de Deus. Então, você vê que hoje em dia as pessoas, por não estarem conectados à fonte que é Deus de amor e não ter esse amor para com as pessoas, você vê que as pessoas, elas estão frias, né? Elas não têm mais compaixão do seu semelhante, elas não têm mais um olhar de piedade para com seu semelhante, né? E em contrapartida, o egoísmo, queridos, ele impera nas pessoas, né? As pessoas, elas estão cada dia mais egoístas, pensando só em si, pensando só no seu eu. Então, cada dia que passa, as pessoas pensam mais em si, o egoísmo cresce e o amor diminui, né? Quando deveria ser o contrário, nós deveríamos estar amando mais, porque quando o amor de Deus, ele é gerado em nós, esse amor, ele dá frutos, né? Ele agrada a Deus e nos faz, né, co-participantes desse corpo de Cristo, né? Amando uns aos outros, né? Suportando em amor, como a palavra diz, né? Que nós devemos nos suportar em amor, né? Suportar os mais fracos, né? Ter paciência, né? Com as pessoas, porque o próprio amor, na definição do amor, diz que o amor tudo sofre, o amor tudo padece, o amor não se ira, o amor não, né? O amor, ele é paciente, ele é benigno, ele é bondoso. Então, meus amados, essa é a palavra de Deus para o teu coração hoje. Ame mais, busque mais nessa fonte do amor. Peça a Deus, Senhor, me dá amor, coloca amor no meu coração, me ajuda a amar o meu semelhante, o meu próximo, me ajuda a andar, né, em justiça, como Pedro, né, nos diz, João, né, como João nos diz aqui, né, para que os filhos de Deus, eles sejam reconhecidos por essa característica, essa marca de Deus, que é o amor, queridos. Essa é a maior... Eu creio que a maior dádiva, o melhor bem que Deus nos deu foi amar, é o amor, né? Então vamos demonstrar esse amor, porque as características de um filho de Deus, elas se distinguem nisso, de que amemos, né? De que amemos a Deus e o nosso semelhante. Então vamos praticar esse amor, queridos. Amor, não é apenas um sentimento, é uma decisão. Decida no seu coração amar e peça a Deus, né? Todo aquele que tem necessidade, que vai a Deus, o Senhor Deus fala que ele não lança fora aqueles que vai até a ele, né? Jesus fala, aqueles que vêm a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Então vai até Jesus, busca nele, que é a fonte, né? Para que você consiga demonstrar este amor, né? E ser vistos aí como filhos de Deus, né? Qual que é a característica de um filho de Deus? Aquele que ama, né? Porque Deus é amor. E se você é filho de Deus, se você está ligado a Deus, você também vai amar, tá bom, queridos? Essa é a nossa meditação de hoje, que vocês possam meditar. Se você quiser também, estudar aí na sua casa, é o 1 João, estuda aí o capítulo 3, vem falando da grandeza de ser filho de Deus. Olha só, a grandeza de sermos filhos de Deus, né? Então, fica aqui a palavra de hoje, né? Que todo que é nascido de Deus não pratica o pecado, né? Porque a semente de Deus está nele, não pode pecar porque é nascido de Deus. Então, se você é nascido de Deus, a semente de Deus está aí dentro de você. E qual que é essa semente de Deus? É amor. O amor de Deus está em você, tá bom, querido? Então, reflita nos seus atos. Como tem sido os seus atos? Tem sido atos de amor? Você tem refletido esse amor de Deus? Se não, busque este amor de Deus, tá?
que Ele te preencha o seu coração, que você possa transbordar deste amor do Senhor. Ó, amor, tá? Ame o Senhor Jesus de todo o seu coração, de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo, tá bom, queridos? Vamos orar. Querido Deus e Pai, louvado e bendito seja o seu grande e eterno nome, Pai. Obrigada, Senhor, por mais um dia na tua presença, pelas bênçãos, Pai, concedida a cada um de nós. Obrigado, Pai eterno, pela tua fonte inesgotável de amor, Pai. A tua palavra diz que tu é, Pai, o amor, e que esse amor nos envolva, Pai, que esse amor nos encha, nos preencha, que possamos transbordar, Pai, desse teu amor na vida de cada um, Pai, que esteja ao nosso redor, Senhor Deus, que possamos ser reconhecidos, Pai, neste mundo, Pai, como os teus filhos, através do amor demonstrado, Pai, a cada um, Pai. Obrigada, Senhor Deus, pelas bênçãos, pela vida de cada um dos meus irmãos que se encontram aqui ouvindo essa oração. Que tu abençoe, Pai, a vida de cada um deles, que tu derrame mais amor, Senhor Deus, nos corações, que eles possam, Pai, testemunhar do teu amor, vivendo, Senhor Deus, na prática, Pai, amando, Senhor Deus, ao seu semelhante, Pai. Nos guarda nesse dia de hoje, Senhor, que teu santo e bom Espírito venha estar conosco, nos enchendo, Pai, da tua presença, Pai, que nossos atos hoje sejam atos de justiça, que possamos viver, Pai, essa novidade de vida em ti, como um novo homem, né, que possamos praticar, Senhor Deus, essas tuas obras de justiça, Pai. Perdoa os nossos pecados, tem compaixão de nós, Senhor Deus, nos prepara, Pai, revela, Senhor Deus, a tua palavra a cada um de nós. Abra a mente, Senhor, dos meus irmãos, para que eles possam compreender essa palavra, Pai, e que essa palavra, Senhor Deus, venha frutificar no coração deles, para que eles entendam, Senhor, e coloquem em prática, Pai. Obrigado por todas as bênçãos, Senhor. Abençoe o nosso dia hoje, Pai. Fica conosco, Senhor Deus, hoje e sempre, por Jesus te peço e te agradeço. Amém. Amém, meus amados. Fiquem todos na paz do Senhor, que o Senhor Deus abençoe o seu dia aí, tá? Que tudo na sua vida prospere segundo a boa e perfeita e agradável vontade do Senhor, tá bom? Fiquem todos com Deus. Até amanhã. Deixa um like aqui, não custa nada, né? Vamos fazer o bem. Compartilha, comenta e deixa aqui seu pedido de oração, tá bom, meus queridos? Fiquem todos com Deus e até amanhã.